Boa tarde a todos. Sou a planejadora financeira Takeuchi. Hoje vou falar sobre o planejamento de vida dos filhos. Vou dividir o assunto de hoje em 5 grupos. Primeiramente, vou falar brevemente sobre as etapas da vida. Em seguida, sobre o sistema educacional do Japão. O terceiro assunto é sobre as despesas com a educação. O quarto será sobre como juntar o dinheiro para a educação. E por fim, vou falar sobre os sistemas que existem para ajudar nas despesas com a educação. Então, primeiramente, vamos falar sobre os estágios da vida que está na página 2 do guia. Antes disso, temos a palavra planejamento de vida. Planejamento de vida é um esboço de como vocês gostariam de levar a vida daqui para frente. Cada pessoa tem uma vida diferente. Existem pessoas que vivem em um único país, como também existem pessoas como vocês que moram em outro país. Algumas famílias têm filhos, outras não. Algumas pessoas trabalham para alguma empresa, outras abrem um negócio próprio. Assim, cada pessoa leva uma vida diferente. As tecnologias da informação avançam, a economia melhora ou piora, ou seja, a sociedade também está em constante mudança. Dessa forma, melhor do que pensar de forma incerta sobre o futuro, é melhor deixar bem visível para poder ter a certeza do que você deve fazer hoje e o quanto de dinheiro precisará para o futuro. Assim, o planejamento de vida é feito para você aproveitar eficazmente o seu valioso tempo e dinheiro. Então, antes de elaborar o planejamento de vida, vamos ver os estágios da vida. Veja o guia, por favor. O ser humano nasce, cresce e vai para creches ou jardins de infância. Lá conhecem outras pessoas que não são da família. Após a formatura do jardim de infância, vão para o ensino fundamental, Shōgakō e Chūgakō. No ensino fundamental agora, aprendem a viver numa sociedade coletiva. Até o final do ensino fundamental, existe o auxílio infantil e não há gastos com despesas médicas. Enquanto as crianças ainda estão pequenas, podem fazer exames médicos de rotina em instituições públicas. Portanto, não há muitas despesas no dia a dia. Após a formatura do ensino fundamental, serão alunos do ensino médio. A partir do ensino médio, o próprio aluno faz as escolhas de sua vida. Ele começa a entrar num campo mais específico sobre o que deseja estudar. Conclui o ensino médio e segue para a faculdade. A partir da faculdade, o aluno faz as escolhas do que quer estudar de forma mais específica que o ensino médio, com vistas à profissão que pretende seguir no futuro. Até o ensino fundamental, não havia muitas despesas, mas a partir do ensino médio, faculdade e escola técnica, os gastos começam a aumentar não somente com os próprios filhos, mas também com a educação. Após a formatura da faculdade, entram para o mercado de trabalho e passam a ganhar o seu próprio dinheiro. Até a faculdade, foi sustentado pelos familiares, mas agora com o novo emprego, passam a ganhar dinheiro e se autossustentar. Assim, passam a se organizar com o dinheiro. Quando o indivíduo começa a receber o seu próprio dinheiro e viver por conta, é importante saber qual é o sistema da empresa, quais são os benefícios para o funcionário, entre outros. É importante analisar tais questões ao escolher um emprego. E nesse meio tempo, encontra uma pessoa, casa e forma uma outra família. Algumas pessoas passam a vida inteira na mesma empresa, outras saem do trabalho para casar ou ter filhos e depois voltam a trabalhar em outra empresa. Agora chega a hora de criar o seu próprio filho, de um bebê para o ensino fundamental.
É o momento para pensar sobre vários assuntos financeiros, como construir casa, comprar carro, despesas escolares dos filhos, etc. E conforme os filhos vão crescendo, você também vai envelhecendo. Consequentemente, seus pais também vão envelhecendo e podem ficar acamados, doentes, e será necessário pensar o que você deve fazer, se terá que cuidar, etc. E algum dia eles vão falecer. E nesse momento será necessário pensar como desfazer dos bens, heranças, entre outros. Em seguida, chega a idade de se aposentar. Ao chegar na idade de sair do emprego, deve pensar se vai continuar vivendo assim apenas com a renda da aposentadoria ou se vai sair do emprego, mas vai procurar um novo trabalho. Ganhar dinheiro e continuar vivendo. De qualquer forma, será um momento em que a renda será menor do que quando estava na ativa. Sua saúde começa a ficar ruim e não consegue ter mais a mesma agilidade de quando jovem. Agora há pouco era o momento para pensar sobre quando seus pais ficarem acamados, mas agora é o momento de pensar sobre quando você ficar nessas condições. Quem vai cuidar de você? Se vai utilizar o seguro de assistência pública ou se vai internar? Um momento para pensar sobre a sua condição de saúde. O dinheiro da aposentadoria é muito pouco quando comparado com o que recebia na ativa e deverá pensar se esse dinheiro será suficiente no dia a dia caso você tenha uma vida longa. É o momento para pensar também sobre o que fazer com os seus bens após o seu falecimento. Dessa forma, estágios da vida é pensar por alto sobre o nascimento do bebê, o passar dos anos, formação de família e o envelhecimento, e planejamento de vida é elaborado analisando tudo isso de uma forma geral. Existe uma tabela em relação ao planejamento de vida. Esta é uma tabela que mostra a idade dos familiares, os acontecimentos familiares, o dinheiro necessário em cada fase durante um longo período. Ao elaborar esta tabela, deve levar em consideração os desejos e diversões, além dos cuidados que devem tomar em cada estágio da vida. E pensar: se vou precisar dinheiro em tal momento, o quanto devo preparar hoje? É possível deixar visível o quanto deve poupar a cada ano. Não deixe de montar esta tabela de planejamento de vida, nem que seja a cada 10 anos, por favor. Se houver alguma alteração no planejamento, basta refazê-lo a cada momento. Não acostumamos fazer isso no dia a dia, então é bom deixar pronto e consultá-lo quando necessário. Se a família aumentar, acrescenta. Dessa forma, é possível fazer o planejamento pensando num futuro próximo. Vou falar agora sobre o sistema educacional do Japão. No sistema educacional do Japão, os 9 anos do ensino fundamental, que são 6 anos do Shōgakkō e 3 anos do Chugakkō, são ensino obrigatório. Todas as crianças devem frequentar a escola. Antes do ingresso no ensino fundamental, as crianças que tiverem entre 0 a 5, 6 anos frequentam creches ou jardim de infância. Hoikuen, que é creche, é o lugar para deixar a criança enquanto os pais estiverem trabalhando ou quando não puderem cuidar da criança. É possível deixar desde os 0 anos e o valor da mensalidade varia conforme a renda familiar. Por outro lado, no Youchien, jardim de infância, é possível deixar a criança mesmo que os pais não estejam trabalhando.
O Youchien é uma instituição educacional, portanto, cada escola possui um método de ensino. O período diário que a criança pode ficar no Youchien é um pouco menor que o Hoikuen. Após a formatura no Hoikuen ou Youchien, as crianças vão para o ensino fundamental. No Japão, a maioria das escolas exigem a utilização de uma mochila nas costas chamada randoseru. O Shōgakko é composto por 6 anos, mas nos primeiros anos escolares, os alunos voltam um pouco mais cedo, tendo apenas 4 ou 5 aulas de 6. E com o passar dos anos, passam a ter 5 ou 6 aulas, passando a voltar mais tarde da escola. Se for escola fundamental pública, o aluno frequenta a escola mais perto da sua casa. No caso do Chūgakko, também, em regra, o aluno frequenta o Chūgakko da sua região. O ensino fundamental é obrigatório, portanto, podem frequentar as escolas públicas da sua região. No Chūgakko, existe uma atividade denominada Bukatsu, e o aluno passa a participar do Bukatsu antes e depois das aulas, tornando o dia escolar mais longo. Após a formatura do ensino fundamental, o próximo estágio é o ensino médio. E aqui tem uma pergunta. No Japão, quantos estudantes continuam os estudos no ensino médio? A resposta é 97% ou 98%, ou seja, quase todos os alunos do ensino fundamental continuam os estudos no ensino médio. Mas é necessário ser aprovado numa prova para entrar no ensino médio. Assim, será necessário prestar o vestibular. E, diferentemente do Chūgakko, às vezes terá que frequentar um colégio um pouco distante da sua casa. Nesse caso, não somente a pé, mas talvez de bicicleta, trem, ônibus ou outros meios de transporte. No ensino médio, o aluno poderá escolher entre turno integral, meio período ou por correspondência, além do tipo de curso, normal, comercial ou industrial. Após a formatura dos 3 anos do ensino médio, prosseguem os estudos em universidades ou escolas técnicas. No entanto, apenas as pessoas que desejam aprofundar mais os conhecimentos vão para as escolas técnicas e universidades. Então, nem todos continuam os estudos, apenas aqueles que desejam obter conhecimentos mais específicos que o ensino médio. A escola técnica, como o próprio nome diz, é um lugar que proporciona conhecimentos técnicos mais específicos. A escola técnica é mais voltada para o ensino prático dos conhecimentos técnicos e a universidade é um lugar para aprofundar mais os conhecimentos. A escola técnica tem duração de uns 2 anos e existe faculdade de curta duração de 2 anos, mas a maioria tem duração de 4 anos. Mas, por exemplo, o curso de farmácia são 6 anos, então é importante saber quantos anos de duração tem o curso que pretende cursar. O sistema educacional do Japão é isso, e agora eu vou falar sobre as despesas com a educação. Bom, então, como disse agora há pouco, o valor da creche varia conforme a renda familiar. É um pouco mais caro para crianças menores de 3 anos. Existe jardim da infância pública e particular. Se for pública, custa em torno de 8.000 ienes. Se for particular, custa em torno de 30.000 ienes. Conforme expliquei no sistema educacional, o ensino fundamental é obrigatório. Como é ensino obrigatório, não há despesas com matrícula, aulas e livros didáticos. Porém, há outros gastos com alimentação, taxa PTA, etc. Para ter uma ideia, no Shōgakko haverá um gasto em torno de 5.000 ienes, no Chūgakko uns 6.000 ienes por mês. No Shōgakko poderá haver necessidade de adquirir outros materiais como flauta, material para caligrafia japonesa, material para aulas de costura, entre outros. Saibam que existirão esses gastos quando houver necessidade de comprar tais itens.
No Shōgakko, eu disse que os alunos costumam frequentar a escola usando uma mochila nas costas para carregar livros, chamada randoseru, e na maioria dos casos, este também deverá ser adquirido antes do ingresso escolar. O randoseru é feito de um material muito resistente, então fiquem sabendo que não é muito barato. No Chūgakko, os alunos costumam fazer as atividades bukatsu, e apesar de não haver gastos com as aulas, poderá haver gastos com o PTA e também com o bukatsu. A partir do Chūgakko, quase todas as escolas exigem o uso de uniforme escolar. Então, antes do ingresso escolar, é necessário comprar uniformes de uso regular e de educação física. E é importante ter atenção quanto à viagem de formatura do ensino fundamental. Ultimamente, muitas escolas estão exigindo o pagamento do custo da viagem de formatura em parcela única. Assim, talvez esse dinheiro será necessário no 6º ano do Shōgakko e no 3º ano do Chūgakko. Então, se precisar, deverá ser pago em parcela única. Dessa forma, confira antecipadamente com a escola sobre essa despesa, se será cobrada em parcelas ou se precisa pagar em parcela única, e se for o último caso, vá juntando dinheiro aos poucos. No Chūgakko, alguns alunos passam a frequentar aulas de reforço fora da escola. Essas aulas são totalmente custeadas pelo aluno, então será uma despesa extra. Então, se houver necessidade dessas aulas de reforço, saiba que será um gasto extra. Em seguida, vamos falar sobre as despesas do ensino médio. A partir do ensino médio, não é mais ensino obrigatório, então o próprio aluno faz as escolhas e continua os estudos. Então, primeiramente haverá despesa com a prova de admissão no ensino médio. E ao ser aprovado, também há despesa com matrícula. Os livros didáticos também devem ser adquiridos antes do ingresso escolar. Como falamos anteriormente, a maioria das escolas do Chūgakko e Kokko exigem uniforme escolar. Então, antes do ingresso escolar, é necessário adquirir os uniformes e livros didáticos, portanto, vai ser necessário um bom dinheiro no momento da matrícula. Além disso, a partir do ensino médio, as aulas deixam de ser gratuitas, mas como existe um auxílio do país, teoricamente as aulas se tornam gratuitas. No entanto, há outros gastos que serão descontados pela escola. Este mesmo valor do auxílio também é fornecido para os alunos que frequentam colégios privados. Porém, como o valor das aulas das escolas privadas é um pouco mais alto, haverá um gasto a mais que as escolas públicas. As despesas dos colégios públicos são menores e os gastos são maiores nos colégios privados. No entanto, caso não consiga passar no colégio público, existe grande possibilidade de ter que frequentar um colégio particular. Isso será definido conforme o exame de admissão, portanto, é importante preparar as finanças familiares para qualquer uma das possibilidades. Até o ensino fundamental, o aluno frequenta a escola perto da sua casa, mas a partir do ensino médio, pode ser que ele precise frequentar a escola de ônibus ou trem. Nesses casos, pode haver gastos fixos com o transporte. E a maior diferença é que no ensino médio não há refeição escolar. Até o Chūgakko tem, mas a partir do ensino médio não tem mais. Assim, geralmente os alunos levam o bentô, marmita, ou compram comida e levam para a escola. E as despesas com alimentação vão aumentando aos poucos. Famílias com filhos homens tendem a gastar muito com alimentação, então estejam cientes de que as despesas com alimentação serão maiores a partir do ensino médio. Após a conclusão do ensino médio, aqueles que desejam estudar mais continuam os estudos em escola técnica e universidade. Aqui também é como o ensino médio. Quem quiser, continua os estudos. Também é necessário prestar uma prova, o vestibular. Assim como no exame para o ensino médio, o vestibular também tem um custo. E há também taxa de matrícula. Algumas escolas técnicas iniciam os vestibulares por volta de outubro, novembro,
E no caso de universidades, realizam prova a partir de outubro e algumas são em janeiro ou fevereiro. Há despesa já durante a inscrição para o vestibular e a taxa de matrícula é exigida logo após o resultado de aprovação. Portanto, caso tenham desejo de continuar os estudos no ensino superior, saibam que haverá uma despesa significativa antes mesmo do ingresso escolar. Diferentemente do ensino médio, no ensino superior é comum pagar os estudos 2 vezes ao ano, no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Até o ensino médio, os gastos mensais eram razoáveis, mas a partir do ensino superior o valor aumenta bastante. Na página 4 do guia, há um demonstrativo sobre as despesas com a educação, mas o custo anual de um curso na área de humanas de uma escola técnica particular gira em torno de 1 milhão de ienes. As áreas de ciências custam um pouco mais. O curso de farmácia são 6 anos de estudo e custa 1,6 vezes a mais que um curso na área de humanas de uma faculdade particular. O curso de medicina de uma faculdade particular custa ainda mais. O custo dos cursos das universidades públicas, independentemente do curso, são mais ou menos os mesmos. As despesas escolares das universidades públicas são menores e das universidades particulares são conforme comentamos agora. Porém, é preciso passar no vestibular para saber em qual faculdade poderá cursar, e mesmo que quiser entrar numa faculdade pública, todos também querem, então a concorrência é muito alta. Portanto, não é garantido que o aluno poderá entrar em uma faculdade pública. Então, é necessário estar preparado financeiramente se houver necessidade de fazer um curso superior particular. Comentei anteriormente que o aluno talvez vá frequentar um colégio de ensino médio longe de casa, tornando necessário tomar ônibus ou trem, e isso também é válido para o ensino superior. Às vezes, será necessário tomar trem ou ônibus. Nesse caso, haverá gasto fixo com transporte público, assim como no ensino médio. E ainda, pode ser que o aluno passe numa faculdade distante em outra província. Nesse caso, será necessário alugar uma moradia. E haverá mais gastos. Eu disse que os cursos nas áreas de humanas na faculdade privada são os mais baratos, mas caso queiram fazer intercâmbio, haverá mais gastos extras. Os gastos com intercâmbio também variam muito conforme o país, mas podem custar de 100 mil a alguns milhões de ienes. Existem algumas faculdades que têm bolsa de intercâmbio, mas converse bastante com seu filho sobre o curso que ele pretende fazer, se um dia vai querer fazer intercâmbio, se vai conseguir custear os custos do intercâmbio, etc. Como podemos ver, a educação é cara. Os gastos de um colégio de ensino médio é possível retirar das finanças domésticas mensais, mas no caso de universidade e escola técnica é necessário ter um bom dinheiro. Portanto, é necessário ir juntando esse dinheiro desde quando a criança ainda estiver pequena. Agora, vou falar sobre os métodos para juntar dinheiro. Observe a parte inferior da página 4 do guia. Juntar dinheiro para o futuro dos seus filhos. Não somente para isso, mas existe uma única dica para juntar dinheiro. Isso é reservar o dinheiro primeiro. Se você receber o salário e gastar o dinheiro com alimentação e outras coisas para casa, como detergente, etc., e quiser juntar o dinheiro que sobrar, não vai conseguir juntar de jeito nenhum. Portanto, se houver um valor definido para juntar todo mês, reserve esse valor antes de mais nada. Isso significa separar o dinheiro antecipadamente. E o quanto eu vou precisar juntar todo mês para o meu filho?
No caso de um curso superior privado na área de humanas, o custo anual é de 1 milhão de ienes, então significa que em 4 anos é necessário mais de 4 milhões de ienes. Na parte dos estágios da vida, comentei que os pais recebem o auxílio infantil, de DOTAT, quando a criança estiver pequena. Se guardar esse dinheiro do auxílio, do nascimento ao fim do ensino médio, é possível juntar em torno de 2 milhões de ienes. Isso significa que dos 4 milhões, uns 2 milhões podem ser juntados só com o auxílio infantil. E como juntar os outros 2 milhões que faltam? Se guardar 10 mil ienes por mês desde o nascimento da criança, é possível juntar uns 2 milhões de ienes. Então, tendo como base esses valores, pense o quanto antes o quanto deve juntar por mês. E ao definir o valor que precisa juntar por mês, guarde-o reservando esse dinheiro antecipadamente. Existem 2 formas de poupar separando esse dinheiro antecipadamente: através da conta poupança de um banco ou na forma de seguro. Se for juntar através da conta poupança, deve abrir uma outra conta separada da conta que recebe e movimenta o salário. Isso também é um ponto importante. Criar uma conta específica para a poupança e depositar todo mês o dinheiro que precisa juntar. Isso é muito importante. Se for juntar em banco, tem como você mesmo retirar o dinheiro e depositar na conta poupança. Mas se for juntar durante anos, será trabalhoso e a pessoa acabará desistindo. Para isso, é bastante útil o Tsumitate Teiki Yokin, uma poupança comum a prazo fixo. Nesse tipo de poupança, o próprio usuário pode definir com o banco o dia e o valor a transferir da conta salário para a conta poupança. O Tsumitate Teiki Yokin é uma poupança que transfere automaticamente da conta corrente comum para a conta poupança um determinado valor num dia pré-determinado. Quando puder poupar um pouco mais ao receber um bônus, por exemplo, é possível especificar livremente o valor mensal e o valor quando receber bônus. Ao utilizar esse tipo de poupança, ficará livre do trabalho de retirar e depositar o dinheiro, então terá mais certeza que conseguirá juntar dinheiro. E quando precisar de um dinheiro de emergência, pode cancelar apenas parte do contrato, não sendo necessário cancelar integralmente. Porém, quando precisar cancelar o contrato parcialmente, irá resgatar com um juros menor que o que foi definido. Isso é o Tsumitate Teiki Yokin. A outra forma de juntar dinheiro é na forma de um seguro. A denominação varia conforme a seguradora, mas costumam chamar de Gakushi Hoken ou Kodomo Hoken. É um seguro específico para juntar dinheiro para a educação. Ao continuar pagando o valor mensal do seguro, é possível resgatar o montante no final do contrato, antes do ingresso ao ensino superior. Este é um seguro, portanto, se os pais serão os contratantes, os pais que devem preencher o formulário e aderir ao seguro. O próprio contratante pode definir o quanto quer pagar por mês e quando vai ser o prazo final para o resgate. A vantagem de poupar na forma de seguro é se por acaso o pai, contratante, vier a falecer, o montante final é garantido, não sendo necessário terminar de contribuir mensalmente. O dinheiro para a educação será poupado, mesmo se acontecer alguma coisa com os pais. No caso do Tsumitate Teiki, conforme disse anteriormente, caso os pais vierem a falecer e ficar difícil contribuir com as parcelas mensais, devido à redução da renda, talvez não terá condições para continuar juntando dinheiro. Mas no caso do seguro, mesmo se não houver contribuição com as parcelas por motivo de falecimento dos pais, o dinheiro é garantido. Essa é a vantagem de poupar através de um seguro. Aprofundando um pouco o assunto, é possível deduzir da declaração do imposto de renda como seguro de vida.
Porém, no caso do seguro, há algumas desvantagens. Agora há pouco, comentei que no caso do Tsumitate Kyokin, é possível desfazer o contrato parcialmente quando precisar de um dinheiro emergencialmente. Mesmo assim, não tem como receber menos do que foi investido. Porém, no caso do seguro, se quebrar o contrato no meio do investimento, o dinheiro a resgatar será menor que o investido. Isso é a desvantagem do seguro. Contudo, é certeza que irá poupar dinheiro, pois vai descontando mensalmente na forma de seguro. Independentemente do tipo de poupança, se começar o quanto antes, o valor da mensalidade será menor. Se começar quando o filho nascer, é possível juntar até aos 18, quando ele ingressar na universidade. Mas, se começar quando seu filho estiver com 10 anos, poderá contribuir apenas por 8 anos. Assim, quando pensar em juntar dinheiro para o ensino superior dos filhos, não perca a oportunidade e comece a poupar o quanto antes. Em seguida, vamos falar sobre o auxílio que complementa as despesas educacionais. Podemos dividir em 3 grandes grupos: bolsa escolar, financiamento estudantil e o seguro educacional, que comentamos há pouco. Há sistemas de bolsas de estudo público ou sistemas próprios das universidades ou escolas técnicas. Existem esses 2 tipos. Quando quiser estudar, mas estiver sem recursos para os estudos ou para as despesas do dia a dia, esses sistemas cobrirão tais despesas. Contudo, esse sistema também são divididos em 2 tipos. Um deles, denominado Taiyogata, é o sistema que empresta o dinheiro, e o outro sistema é do tipo que não precisa devolver o dinheiro recebido. No caso do empréstimo, é necessário devolver o dinheiro tomado emprestado após concluir os estudos e começar a trabalhar. O valor tomado emprestado é o valor que deverá devolver após ingressar no mercado de trabalho. Portanto, será difícil devolver se for um valor muito alto. Portanto, às vezes é mais prático tomar muito dinheiro emprestado, mas um dia vai ter que devolver, então pense bem no valor que vai tomar emprestado. Existe também bolsas de estudo no ensino médio. Há bolsas de estudo do ensino médio e da faculdade. Em ambos casos, a solicitação é feita na escola que estiver frequentando. Então, se precisar desse tipo de auxílio, consulte primeiramente o seu professor. Dentre as bolsas de estudo das universidades, o maior deles é a bolsa da JASO, a Organização para Serviços Estudantis do Japão. Para este, também a inscrição não é feita após o ingresso na faculdade, mas sim enquanto ainda estiver no ensino médio. É possível fazer a inscrição pela própria escola que estiver frequentando. Por isso, quando faltar um pouco de dinheiro para continuar os estudos no ensino superior, não desista e consulte o seu professor. Os pais também deverão, quanto antes, informar aos filhos caso o dinheiro não seja suficiente. Os filhos devem conversar com os professores. Os professores poderão falar sobre as alternativas existentes. Para a faculdade, além da Bolsa de Estudos JASO, existe também a Bolsa da Província de Gifu. Além disso, algumas universidades e escolas técnicas também dão bolsas de estudo aos estudantes com boas notas. Existem várias formas e não apenas uma. Portanto, saibam que existem várias alternativas. Se perder este guia, é só procurar o Centro Internacional de Gifu para receber um outro.
e consulte o seu professor perguntando: quero ir para a faculdade, mas existe alguma alternativa para a falta de dinheiro? A bolsa de estudos do tipo Kyufugata é um dinheiro que não precisa ser devolvido. Para receber a bolsa do tipo Kyufugata, serão analisados as notas do aluno e o valor da renda dos pais. Primeiramente, é importante analisar a possibilidade de receber a bolsa do tipo Kyufugata. Porém, como eu disse, vai depender das notas e da renda dos pais. Assim, primeiramente, pergunte na escola se você consegue a bolsa do tipo Kyufugata. Se não puder, analise o empréstimo do tipo Taiyogata. E nesse tipo de empréstimo, existem dois tipos: o que tem taxa de juros e o que não tem. Isso também dependerá das notas e da renda dos pais. O melhor é conseguir um empréstimo com as melhores condições. Então, será que consegue a bolsa do tipo Kyufugata? Se não, será Taiyogata, e nesse caso, será que consegue uma bolsa sem taxa de juros? Se não, tomará emprestado uma bolsa de estudos com taxa de juros. Acho importante analisar nessa ordem. Existem dois tipos: o financiamento, o empréstimo, e a bolsa, sem necessidade de devolução. Este é o sistema em que o próprio aluno faz a solicitação no seu próprio nome. Existe também um sistema que ajuda nas despesas educacionais, denominado financiamento estudantil. Este também tem o financiado por bancos ou pelo governo nacional. A diferença em relação à bolsa de estudos citadas anteriormente é que neste a inscrição deve ser feita pelos pais. É um financiamento estudantil, portanto, os pais tomam dinheiro emprestado e eles mesmos fazem a devolução. No assunto anterior sobre bolsas, eu disse que existe um sistema de empréstimo também, né? Mas naquele caso, o aluno toma emprestado e ele mesmo deve devolver. Neste, os pais tomam emprestado e os pais devolvem. Essa é a diferença entre o sistema de bolsas de estudo e o financiamento estudantil. Para um estrangeiro tomar emprestado um financiamento estudantil, é necessário que ele tenha visto permanente. Além disso, o valor que ele poderá tomar emprestado vai depender da renda familiar, portanto, consulte a sua escola primeiramente. Os financiamentos estudantis do governo nacional e as do banco são os mesmos financiamentos, mas podem ter taxa de juros diferentes. Faça uma comparação das taxas de juros e decida pela instituição que tiver a menor taxa. Encerramos aqui o assunto sobre planejamento de vida dos filhos. Conforme falamos, desde o nascimento da criança até o ingresso na faculdade, leva em torno de 22 a 23 anos. Durante esse tempo, os pais terão muitas despesas com os filhos. A cada momento, os estágios da vida dos pais vão mudando, bem como as despesas com os filhos. É importante ter em mente, antes de tudo, que na fase do ensino superior haverá um gasto maior. Assim, preencha a tabela do planejamento de vida que comentei anteriormente, com a idade dos familiares, bem como as progressões escolares dos filhos e o dinheiro que será necessário. Utilize a tabela para conferir também se na fase que irá gastar muito dinheiro com os filhos, não haverá outras despesas de outros acontecimentos, entre outros. Encerramos nossa conversa por aqui. Boa tarde, sou a planejadora financeira Miki Takeuchi. Hoje vou falar sobre a Previdência Social do Japão.
Antes de começar a falar sobre o sistema, vou comentar um pouco sobre as finanças do dia a dia. As suas despesas estão dentro da sua renda? Se alguém achar que todo mês falta um pouco de dinheiro, é preciso saber em que e o quanto está gastando. Aqui temos uma planilha de despesas do orçamento familiar. O lado esquerdo da planilha indica as despesas mensais. Preencha para ver os seus gastos em cada item. Se você não souber o quanto está gastando em cada item, hoje em dia existem aplicativos gratuitos. Assim, utilize esse tipo de recurso e saiba o quanto tem gastado em cada tipo de despesa. Sabendo o quanto está gastando em cada item, saberá onde o gasto está em excesso. Só de saber qual despesa está excessiva, poderá reduzi-la um pouco mais. O lado direito da planilha indica as grandes despesas que há uma ou duas vezes por ano. Se o pagamento dessa grande despesa for planejada, reservando dinheiro aos poucos todo mês, não vai pesar muito no orçamento do mês de pagamento. Se a sua despesa estiver dentro da sua renda mensal, não significa que tudo está ok. Mas é importante juntar dinheiro mensalmente para o seu futuro, como as despesas escolares dos filhos e para a velhice. Bom, agora vamos entrar no assunto da Previdência Social. O sistema da Previdência Social tem a função de dar suporte à vida cotidiana em casos de doenças, ferimentos ou quando ficar desempregado, por exemplo. Hoje vamos falar sobre os 6 casos seguintes. 1. Quando a criança estiver pequena. 2. Quando adoecer ou sofrer algum ferimento. 3. Na velhice. 4. Quando precisar de cuidados. 5. Quando ficar desempregado. 6. Quando ferir durante o trabalho ou quando adoecer em decorrência do trabalho. Vou falar sobre cada um deles agora. O primeiro caso é a garantia sobre os filhos menores. Observe os 4 quadros que estão na página 12 do guia, por favor. Observe o terceiro quadro sobre o Boshi Kenko Techo, a caderneta de saúde materno-infantil. É uma caderneta que serve para registrar as condições de saúde da mãe, o estado de saúde do bebê após o nascimento e, inclusive, serve para registrar as vacinas, entre outros. Ela também será necessária para fazer procedimentos a respeito da sua criança em instituições médicas ou na prefeitura. Esta caderneta poderá ser obtida na prefeitura, mas será necessário apresentar a carteira de motorista ou o Zairu Card para recebê-la. O quarto quadro é referente ao auxílio-parto. Há uma grande despesa no parto. É possível receber esse auxílio para cobrir essa despesa. Fazendo a solicitação antecipadamente, a prefeitura fará o repasse desse auxílio diretamente à instituição médica, dispensando a necessidade da mãe de pagar no guichê do hospital. Agora, sobre o primeiro quadro, o auxílio médico infantil. É um sistema que cobre a despesa a ser paga pelo usuário quando a criança sofrer ferimentos ou ficar doente e utilizar o cartão de saúde para fazer uma consulta médica ou para receber remédio, etc. Em seguida, vou falar sobre o Jido Teate. É destinado às famílias que estejam cuidando de filhos até eles se formarem no ensino fundamental. Existem limitações quanto à renda, mas é possível fazer a solicitação na prefeitura para receber o auxílio. Sobre o seguro de saúde. Veja a parte inferior da página 12 do guia. O seguro de saúde ajuda nas consultas médicas ou quando ficar impossibilitado de trabalhar devido a doenças e ferimentos. Mais especificamente, o usuário poderá fazer consultas médicas pagando apenas 30% do custo das consultas e procedimentos. Além disso, quando o assegurado ficar impossibilitado de trabalhar durante um longo período devido a doenças ou ferimentos, o seguro paga em torno de 2/3 do salário mensal até um período máximo de 1 ano e 6 meses. Isso é chamado de Shōbyo Teatekin, um benefício durante licença médica.
Se o valor das despesas médicas mensais atingirem um teto máximo, o seguro cobrirá a parte que exceder esse valor. Quando as despesas médicas forem altas, internação, por exemplo, o pagamento a ser feito no guichê do hospital poderá ser limitado apenas até o teto, se o usuário fizer os devidos trâmites previamente. O auxílio-parto que comentei agora há pouco também é pago pelo seguro de saúde. Portanto, para receber esses auxílios, é necessário estar pagando as taxas do seguro de saúde. Existem dois tipos de seguro de saúde. Os funcionários de empresa aderem ao seguro de saúde pela empresa. O valor da taxa do seguro é descontado do salário, porém, a empresa arca com a metade do valor. As demais pessoas aderem ao Kokumin-ken-ko-hoken, o Seguro Nacional de Saúde, por conta própria. Os trâmites para aderir a este seguro devem ser feitos na prefeitura. O segurado receberá o cartão de saúde ao aderir em algum desses seguros. Esse cartão não poderá ser emprestado ou ser tomado emprestado. O benefício durante licença médica, que comentei há pouco, será pago pelo seguro de saúde dos funcionários de empresa. Os segurados pelo Seguro Nacional de Saúde não terão direito a esse benefício. Se não estiver contribuindo com o pagamento dos seguros de saúde, não terão direito de receber tais benefícios. Assim, será necessário pagar o valor integral da consulta ao consultar o médico. Portanto, não deixe de aderir ao seguro de saúde. O próximo assunto é sobre a previdência social na velhice. Observem a página 13 do guia. Todas as pessoas maiores de 20 anos e menores de 60 anos, inclusive os estrangeiros, têm a obrigação de aderir à pensão nacional e contribuir com o pagamento mensal da taxa de seguro e pensão. Existem 3 categorias de segurados pelo Plano de Pensão Nacional, conforme a sua ocupação. Os segurados da categoria 1 são os autônomos, universitários e outros. A inscrição deve ser feita na prefeitura. O valor da taxa é fixa e o próprio segurado deve pagar através de desconto bancário ou por boleto bancário. Os segurados da categoria 2 são os funcionários de empresas. A pensão aderida pelos segurados da categoria 2 chama-se Kosei-Nenkin. A condição para aderir é ter uma carga horária de trabalho superior a um valor determinado. O procedimento de inscrição é feito pelo empregador e a taxa da contribuição é descontada do salário. O valor varia conforme o salário, mas a empresa arca a metade desse valor. Os segurados categoria 3 são os cônjuges dependentes dos segurados categoria 2 que possuem renda anual inferior a 1.300.000 ienes. Não precisam contribuir com a taxa. Ao aderir em alguma das 3 categorias de segurados e contribuir com o pagamento da taxa de seguro, poderá receber a aposentadoria após os 65 anos. Porém, se não estiver contribuído com o pagamento por mais de 10 anos, não poderá receber a aposentadoria. Os estrangeiros podem achar que é desperdício contribuir para a pensão, mas se for um país que tenha acordo de previdência como o Brasil e as Filipinas, o período contribuído no Japão poderá ser somado às contribuições feitas no país. Além disso, as pessoas que contribuírem por mais de 6 meses poderão solicitar a restituição parcial da pensão. E não é somente a aposentadoria que pode ser recebida por este sistema previdenciário. Quando o inscrito adoecer ou sofrer acidente e ficar com sequelas, ele receberá a aposentadoria por invalidez. Ou, em caso de falecimento do inscrito, os familiares receberão a pensão por morte. Portanto, inscreva e contribua para o sistema previdenciário para o seu bem e o da sua família. A seguir, vou falar sobre o Kaigon Hoken, as políticas sociais em caso de necessidade de cuidados e assistência. Veja a parte superior da página 14 do guia, por favor. O Kaigon Hoken é um sistema que presta assistência e cuidados aos necessitados. Todas as pessoas com mais de 40 anos são obrigadas a se inscrever e contribuir. Para quem paga o seguro de saúde pela empresa, a taxa do Kaigon Hoken também será descontada pela empresa. Para quem paga o Seguro Nacional de Saúde, o Kokumin Kenko Hoken, essa taxa será acrescida ao valor do seguro. As pessoas que tenham entre 40 e 64 anos poderão receber cuidados e assistência quando adoecer devido ao envelhecimento ou quando ficarem em situação indispensável de assistência devido a doenças especiais.
Pessoas com mais de 65 anos que obtiverem reconhecimento da necessidade de cuidados e assistência poderão receber os serviços. Para receber esses serviços, é indispensável obter o reconhecimento. O próximo assunto é sobre o Koyo Hoken, seguro-desemprego. Veja no meio da página 14 do guia. Se estiver inscrito no seguro-desemprego, não precisará se preocupar financeiramente até encontrar o novo emprego, pois o seguro fornecerá um subsídio para poder procurar o novo emprego. Há algumas condições, como estar trabalhando continuadamente por mais de um mês e ter uma carga horária maior que 20 horas semanais, etc. Confira com a sua empresa se você poderá aderir ou não ao seguro-desemprego. Além disso, é necessário estar contribuindo por mais de um ano ao Koyo Hoken para receber o seguro. Ao perder o emprego, é necessário fazer a solicitação no Hello Work para receber o seguro-desemprego. Além disso, quando quiser obter alguma qualificação para procurar um novo emprego e fizer o curso certificado pelo Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, existe um sistema de subsídio para treinamento educacional que cobre os gastos que teve para fazer o curso. O Hello Work poderá dar mais informações sobre esse subsídio. Então, quando perder o emprego, entre em contato com o Hello Work para se informar sobre o seguro-desemprego e subsídio para treinamento educacional, entre outros. E por fim, vou falar sobre o Rosai Hoken, o subsídio para os trabalhadores que acidentarem no trabalho ou adoecerem em decorrência do trabalho. O Rosai Hoken garante o pagamento do tratamento médico e da consulta médica, em caso de ferimentos ocorridos durante o trabalho ou no trajeto entre a residência do segurado e o local de trabalho, ou em caso de doenças decorrentes do trabalho. Existe também o subsídio para quando precisar ficar afastado do trabalho e ou quando ficar com sequelas físicas. Não somente os trabalhadores de empresas, mas trabalhadores part-time e arubaito também podem aderir. A taxa desse seguro é totalmente custeado pela empresa. Esses são os 6 casos do sistema da Previdência Social. Dentre os assuntos que explicamos hoje, falamos muito sobre o desconto da taxa do seguro do salário, mas vamos ver onde fica a descrição do desconto dessas taxas no contra-cheque. Cada empresa tem um modelo de contra-cheque, mas na maioria consta o valor a receber e o valor a ser descontado do salário. Em japonês, chama-se kojo. É dividido em valor a receber e descontos. Nesse contra-cheque, o primeiro, onde está escrito Kenko Hoken, é o seguro de saúde que expliquei em primeiro lugar. O segundo é o Kousei Nenkin. O terceiro é o Koyo Hoken, seguro-desemprego que ajuda quando ficar desempregado. E o quarto é o Kaigo Hoken. Não há contra-cheque com furigana e ou escrito somente em hiragana. Então, é bom memorizar os kanji que se referem ao seguro de saúde, previdência, etc. no contra-cheque. Para poder conferir se realmente está havendo desconto do salário. Mesmo que você seja um funcionário assalariado, não necessariamente está havendo desconto da taxa de seguro de saúde ou da previdência do seu salário. É possível conferir no seu contra-cheque se está sendo descontado do salário a taxa do seguro de saúde, se está descontando a previdência social, se você contribui para o seguro-desemprego, etc. Portanto, ao receber o salário, o contra-cheque, verifique tais itens você mesmo. Assim, o sistema de previdência social é um sistema que ajuda quando vocês estiverem em apuros, seja por motivos de doença ou desemprego. Quando estiver procurando novo emprego, é importante descobrir se existem tais sistemas na empresa.
Quando for procurar um emprego no Hello Work, é importante verificar na oferta de empregos e com os empregadores durante a entrevista de emprego. Mas, se não souber da existência desses sistemas, não tem como exigi-los. Portanto, leia atentamente esse guia e utilize-o como referência para procurar emprego ou quando for necessário. Boa tarde a todos! Sou a Miki Takeuchi, planejadora financeira. Hoje vou falar sobre os tipos de trabalho. Bom, um planejador financeiro também ajuda a realizar sonhos. Custa caro realizar um sonho. O meu trabalho é ajudar as pessoas que querem, mas não sabem como realizar seus sonhos. Acho que vocês também têm sonhos. Vou falar hoje desejando que vocês possam realizar seus sonhos. Os assuntos de hoje são as profissões existentes, os tipos de contratação e os tipos de trabalho. E, por fim, a diferença entre o funcionário efetivo e o não efetivo. Então, o primeiro assunto é sobre os tipos de profissões que existem. Como vocês podem ver, existem várias profissões nesse mundo. Vocês querem trabalhar em que tipo de emprego no futuro? Enquanto são estudantes, o conhecimento sobre a sociedade é limitada, então, acredito que vocês não devem conhecer todas as profissões existentes. Mas existem várias profissões nesse mundo. Por exemplo, na parte superior dessa tabela temos computação, web e game. E um trabalho relacionado a eles, temos o programador, mas um programador pode ser programador de softwares, de games. Um designer pode ser designer de produção de imagens, designer de casas e carros. Existe inclusive o web designer. Engenheiro também é famoso, mas existe engenheiro de sistemas, engenheiro de TI. E hoje existem vários aplicativos, então existe o engenheiro de aplicativos. Tem também um engenheiro de redes, um engenheiro de dados. A inteligência artificial está avançando a cada dia, então existem os engenheiros de inteligência artificial. E ser um funcionário dessas empresas relacionadas também é uma profissão. É uma profissão ser funcionário das empresas de TI, de informação, de companhias de celular, de empresas de desenvolvimento de inteligência artificial. Ainda temos a profissão de arquitetura, construção civil e design de interiores. Na construção civil, existe o profissional que faz pesquisas e o profissional que vai para a obra. No caso de ir para a obra, existe uma qualificação denominada Engenheiro de Gerenciamento de Obras na Construção Civil, o Doboku Seko Kanri Gishi. A medição também é uma profissão relacionada à área de construção civil. O design é uma profissão relacionada à arquitetura, mas ela também está relacionada à construção civil. E ainda sobre a arquitetura, existe uma qualificação denominada arquiteto. Assim como na civil, existe uma qualificação denominada arquiteto de gerenciamento de obras na arquitetura e também uma profissão denominada design de ambientes. Falando em designer, não existe apenas na arquitetura, mas existe também uma profissão chamada de designer de interiores. Outras profissões relacionadas a interiores são coordenador de design de interiores, planejador de ambientes, etc. O interior se refere ao interior da casa ou quarto, ou a parte externa do jardim de fora. Existem profissões de designer ou planejador. Ainda existe também as opções de trabalho nas empresas relacionadas à construção civil, arquitetura e interiores. Existem as construtoras e imobiliárias, empresas de instalações residenciais, etc. Temos também as profissões relacionadas à alimentação e nutrição. Podem exercer a profissão de produzir, obter habilitação de cozinheiro, itamae-san, ou chefe de cozinha, ser um chefe pâtissier, um profissional que faz doces ou ser um padeiro profissional. Existem vários tipos de trabalho. É possível estudar nutrição e se tornar um nutricionista.
é uma profissão que controla os nutrientes das refeições fornecidas em escolas e instituições. Ainda poderá fazer treinamentos como chefe de cozinha e treinamentos de patissier e abrir um negócio próprio. Sobre abrir um negócio próprio, é possível adquirir experiência em salões antes de abrir um negócio próprio. Nos empregos relacionados à saúde e esportes, você mesmo pode se tornar um atleta profissional. Treinador, instrutor de esportes e, hoje em dia, instrutor de yoga também está na moda. Existem também as profissões de instrutores de academia e de dança. Hoje em dia, também existem as profissões de terapeuta Seitai, massagista, quiropraxista, etc. Algumas dessas profissões somente poderão ser exercidas com a obtenção da qualificação. Temos também profissões relacionadas a viagens, hotéis e turismo. Em hotéis, existem vários trabalhos, como na recepção, carregador de malas, na cozinha do restaurante, etc. O primeiro trabalho que vem na cabeça quando pensamos em turismo é empresas de turismo. Nessa empresa de turismo existe o planejador de viagem, um guia turístico que acompanha os clientes numa viagem para guiá-los, etc. Há também a profissão de trabalhar em um resort. Trabalhos relacionados ao intercâmbio internacional, existe o coordenador de relações internacionais. O Japão é famoso pelos anime. Há trabalhos relacionados ao anime e mídia. No caso do anime, há o mangaka, em que o próprio desenha o mangá, e o ilustrador. Há também o dublador de anime, que não desenha, mas faz um trabalho relacionado à produção do anime. Poderá exercer um trabalho relacionado à mídia, se tornando um artista e há trabalhos na parte de produção de programas de televisão e comerciais. Na televisão, existem as propagandas e existem também empregos em empresas de publicidade. Como podemos ver, existem vários tipos de profissões nesse mundo. Para poder exercer a profissão desejada ou que tenha mais habilidade dentre muitos tipos, é importante obter os conhecimentos técnicos e as qualificações necessárias para aumentar as chances de conseguir o emprego desejado. Para isso, existem várias formas de continuar os estudos, entrando no curso específico no ensino médio, obter conhecimentos em escolas técnicas e universidades, etc. Contudo, é preciso ter um bom dinheiro para continuar os estudos em escolas técnicas e universidades. Se os seus pais não tiverem condições de pagar, não desista logo de cara. Existe o sistema de bolsas, Shogakukin. É um sistema que ajuda as pessoas que querem estudar, mas que não têm dinheiro suficiente. A mais famosa delas é a da JASO, mas, além dessa, há bolsas da província de Gifu e algumas universidades também possuem o seu próprio sistema de bolsa. Existem dois tipos de bolsa. Um deles toma o dinheiro emprestado enquanto for estudante e devolve após começar a trabalhar, e o outro é do tipo que não precisa devolver o dinheiro recebido. Para receber uma bolsa de estudos, existem algumas condições, como o desempenho escolar e a renda familiar. Então, se achar que não terá dinheiro suficiente, não desista e converse com o seu professor primeiramente. O assunto seguinte será as formas de contratação e estilos de trabalho. Acabei de falar que existem vários tipos de profissões, mas também existem vários estilos de trabalho. Isso é chamado de forma de contratação. Bom, então o porquê é importante conhecer as formas de contratação?
É importante saber que existem vários estilos de trabalho e que cada um tem suas vantagens e desvantagens para não se arrepender dizendo que não sabia disso ou que não era isso que imaginava depois de ter estudado bastante, obtido as qualificações e de ter conseguido o emprego desejado. Então, abram a página 6 do guia e olhe mais ou menos no meio da página. Existem várias formas de contratação, então vou comentar uma por uma. Temos 5 tipos: Seishain, efetivo; Hakenshain, funcionário terceirizado alocado por empreiteira; Keiyakushain, funcionário temporário; Part-time, arubaito; e Ukeoi, contratação por serviço. Vou explicar cada um deles. Primeiramente, temos o Seishain, um trabalhador que trabalha em tempo integral. É contratado diretamente pela empresa e recebe o salário diretamente pela empresa também. Depois temos o Hakenshain. Antes, saibam que existem as empreiteiras denominadas Hakengaisha. Uma empreiteira busca de várias empresas informações sobre o tipo de funcionário que estão procurando e faz a intermediação entre a pessoa que quer trabalhar apresentando o trabalho. Um Hakenshain firma contrato de trabalho com essa empreiteira. A empreiteira apresenta um trabalho e o Hakenshain vai até a empresa trabalhar. O contrato é firmado com a empreiteira, então o pagamento do salário é feito pela empreiteira. Em seguida, temos o Keiyakushain. Um Keiyakushain firma um contrato diretamente com a empresa e trabalha durante um período determinado. Na maioria dos casos, os tipos de trabalho são limitados. E agora sobre part-time e arubaito. Part-time e arubaito são trabalhadores que têm uma carga horária de trabalho menor que um trabalhador efetivo comum. Podem trabalhar, por exemplo, 3 vezes por semana, das 9 às 14 horas, ou seja, apenas durante um curto período. Em seguida, o ukeoi. Trabalha como um staff de uma empresa ukeoi que está responsável integralmente pela execução de algum projeto. O próximo assunto é o prazo máximo permitido para trabalhar em cada forma de contratação. No caso do Seishain, o período de trabalho é indeterminado. Em regra, o trabalhador trabalha até o dia que a empresa estabelecer para se aposentar. Em seguida, o Hakenshain. Um trabalhador Hakenshain trabalha durante um período de meio ano, 1 ano, etc. No final desse prazo, poderá renovar o contrato. Keiyakushain. Os trabalhadores contratados como Keiyakushain também trabalham durante um período determinado. Poderá fazer a renovação do contrato, estendendo este prazo ao encerrar o período do contrato. Agora, part-time e arubaito. Estes também trabalham com contrato por tempo determinado, mas após 5 anos de trabalho, é possível mudar para um contrato de trabalho sem prazo determinado. E por fim, o ukeoi. Os funcionários por ukeoi trabalham até encerrar um projeto, ou durante um período estabelecido por cada empreiteira. A seguir, vou explicar as vantagens e desvantagens de cada um. Um funcionário efetivo trabalha por tempo indeterminado, portanto, poderá obter renda de forma estável. Além disso, poderá usufruir dos benefícios concedidos pelas empresas, tais como auxílio moradia, subsídio aos dependentes, etc. Esses benefícios, chamados de Fukurikose, são sistemas e benefícios oferecidos pelas empresas ao funcionário, desejando que ele trabalhe motivado e com muita saúde. Ainda, algumas empresas concedem bônus e taishokukin, verbas rescisórias. Em seguida, as desvantagens. Algumas exigem que os funcionários façam hora extra e mudança de local de trabalho. Agora há pouco falei que algumas empresas concedem bônus, mas esse bônus poderá aumentar ou diminuir conforme a economia do país ou o desempenho da empresa. Agora, as vantagens e desvantagens de ser um Hakenshain. Um Hakenshain trabalha durante um tempo determinado,
Portanto, pode escolher o período e a carga horária que quer trabalhar, o tipo de serviço e o seu conteúdo. Ainda poderá usufruir dos benefícios da empreiteira. As desvantagens de ser um Hackenshain é que a renda é instável devido ao período de trabalho limitado. Se parar de trabalhar devido a ferimentos e doenças, ficará sem renda nesse período. E como trabalha por hora, nos períodos prolongados como o Obon e o Shogatsu, a renda será reduzida. Em geral, a maioria não concede bônus e verbas rescisórias. Agora, sobre as vantagens e desvantagens de ser um Keiyakushain. Um Keiyakushain também pode trabalhar durante um período determinado, portanto, poderá trabalhar durante um período de sua conveniência. Ainda, na maioria dos casos, são exigidos conhecimentos e técnicas especializadas. Então, tem grande possibilidade de aplicar as suas habilidades. Como o período de trabalho é determinado, tem a desvantagem de não ter uma renda estável. A empresa exige um autoconhecimento específico e técnico, e se o funcionário não conseguir corresponder com um bom desempenho, poderá ter o contrato encerrado. Agora, as vantagens e desvantagens de ser um part-time e arubaito. Como falei agora há pouco, pode escolher os dias e os horários, se vai trabalhar apenas 3 vezes por semana ou só à noite, por exemplo. Grande parte dos arubaito aceitam pessoas sem experiência. Assim, as pessoas podem escolher o tipo de trabalho que deseja ter experiência e trabalhar. Além disso, com a experiência do arubaito e part-time, poderá ter a chance de se tornar um funcionário efetivo. As desvantagens são iguais aos Hackenshain, pois não terão renda caso fiquem sem trabalhar devido a ferimentos e doenças. Assim como os Hackenshain, na maioria dos casos não receberão bônus e verba rescisória. E por fim, o Ukeoi. Este proporciona várias experiências por estar envolvido num projeto por completo. Pode trabalhar durante um período relativamente longo. Por outro lado, uma das desvantagens é o fato de ser um tipo de recrutamento especial e não ter muita oferta. Neste guia, há explicações sobre os 5 tipos de formas de trabalho, mas, conforme falei ali atrás sobre as profissões, existe também a opção de trabalhar na sua própria loja ou empresa. Aquelas pessoas que estão pensando em abrir um negócio próprio devem organizar por conta o estabelecimento e os próprios produtos internos da loja. Então, aqueles que estiverem pensando sobre o negócio próprio devem estar cientes de que antes de abrir a loja, antes de começar a trabalhar, será necessário ter um bom dinheiro. E principalmente, ao abrir um negócio, você precisa estar saudável. Mas podem sonhar com isso e trabalhar de várias formas. Em seguida, a diferença entre a contratação efetiva e a não efetiva. A contratação efetiva é o estilo de trabalho Seishain que explicamos agora há pouco. A contratação não efetiva diz respeito ao Hackenshain, Keiyakushain, part-time e arubaito. Agora há pouco expliquei sobre as formas de trabalho e as vantagens e desvantagens, mas agora vamos ver as diferenças através dos salários. Os Seishain recebem por mês e recebem diretamente da empresa contratante. Por outro lado, o Hackenshain, Keiyakushain, part-time e arubaito costumam receber por hora ou por dia. Se comparar os salários dos contratados efetivos e os não efetivos, existe um gráfico na página 7 do guia também, mas logo no início começam mais ou menos com o mesmo salário, mas os salários dos Seishain vão aumentando aos poucos conforme a idade. E no caso dos contratados não efetivamente, o salário não aumenta quase nada com a idade. Assim,
Aos 20 e poucos anos, o salário pode ser mais ou menos o mesmo, mas ao avançar para 30, 40 anos, a diferença será bem notável. Quando jovem, talvez estejam morando sozinhos, mas à medida que a idade avança, vai casar, ter filhos, comprar carro, construir casa, os filhos vão crescer, e agora vão avançando os estudos para o ensino médio, faculdade, escola técnica, e os gastos vão aumentando cada vez mais. No caso de Seixain, à medida que vão precisando de mais dinheiro, a renda também aumentará aos poucos, mas, no caso de contratação não efetiva, os gastos podem aumentar, mas a renda não irá aumentar muito. Como vocês podem ver o gráfico no meio da página 7, existe uma grande diferença na renda entre a contratação efetiva e a não efetiva. Há, inclusive, diferença no tratamento. Na contratação efetiva, há adesão ao seguro de saúde, previdência social da empresa e seguro-desemprego. Se não for funcionário de empresa, aderirá ao Seguro Nacional de Saúde, mas se for funcionário, aderirá ao seguro de saúde da empresa. Se for o seguro de saúde da empresa, a empresa arca com a metade da taxa do seguro. E se precisar ficar afastado do trabalho devido a doenças e ferimentos, no caso de seguro de saúde da empresa, existe um sistema que cobre o salário desse período que estava ausente. Mas não existe esse sistema no Seguro Nacional de Saúde. Sobre a aposentadoria, a maioria dos não efetivos estão aderindo apenas ao Kokumin Nenkin, mas, no caso de empresa, além da adesão ao Kousei Nenkin, há adesão ao Kokumin Nenkin. A própria pessoa paga integralmente a taxa do Kokumin Nenkin, mas metade do valor do Kousei Nenkin é pago pela empresa. A taxa da aposentadoria é o Kokumin Nenkin acrescido da taxa do Kousei Nenkin. Então, a aposentadoria também é acrescida ao Kokumin Nenkin. Então, ainda pode estar longe, mas se pensar na velhice, é melhor estar contribuindo para o Kousei Nenkin, para melhorar a renda na velhice. Para saber quanto é essa diferença, observe a parte inferior da página 7, por favor. Às vezes, o assunto sobre a aposentadoria pode parecer distante, mas se não planejar enquanto jovem, talvez não poderá mudar depois. O dinheiro total que uma pessoa pode ganhar durante uma vida é chamado de Shogai Chingin. Existe uma grande diferença do Shogai Chingin entre uma pessoa que trabalha apenas efetivamente e outra que trabalha como não efetivo. Dessa forma, não existe apenas diferença de renda, mas existem várias diferenças na parte do tratamento. Então, vamos fazer um resumo da aula de hoje. Existem vários tipos de profissões e empregos nesse mundo. E, para aplicar eficazmente suas habilidades e o que deseja fazer, é melhor se especializar e se qualificar. Se quiser continuar os estudos em escola técnica ou em universidades e estiver faltando verba, saibam que existem sistemas de bolsas de estudos. E se for trabalhar por contrato, é melhor que seja uma contratação efetiva, Seixain, se for analisar pelo lado da estabilidade de renda e de benefícios. Aqueles que pensam em aventurar em um tipo de trabalho que não tem experiência ou que queiram ganhar mais experiência, podem trabalhar como Hakenshain ou como part-time e arubaito. Mas existe uma grande diferença entre escolher um tipo de trabalho, sabendo as diferenças, e escolher sem saber. Para não se arrepender depois, escolha a profissão e a forma de trabalho visando não somente o agora, mas com a visão para daqui a 10, 20 anos. Encerramos por aqui.